11 de junho, a besta, a primeira besta, Roma papal, é ferida mortalmente. E dá-se a impressão de que ela morreria, deixaria de existir, Roma papal. Mas não. A profecia diz que ela seria ferida de morte, mas que ela seria curada. E ela então cresceria. Não ia morrer. Então, vamos ver. Como já estudamos, os poderes das bestas de Apocalipse 13 e 14 representam um sistema mundial de adoração falsa. Porém, há mais do que isso. Apocalipse 13, 5 e Apocalipse 12, 6 e 12, 14 e Daniel 7, 25 nos responde o quanto tempo dominaria o panorama religioso ao longo dos séculos a besta, matando, humilhando, confiscando, fazendo todas as atrocidades que fez na Inquisição, que durou 1260 anos, do ano 538 até 1798. Quem não concordasse com o sistema de adoração criada pela Igreja Romana eram intimidados, humilhados e, por fim, a morte. Então, Apocalipse 12, 6 diz assim: vamos ver o tempo, né? Quanto tempo estava profetizado que eles iam fazer essas barbaridades? Tinha autoridade para agir 42 meses. 42 meses vezes 30 dias, porque antigamente não tinha 31 dias, 30, 29, 28, não tinha. Era tudo 30 dias. Daria então 42 vezes 30, 1260 dias. E diz que durante esse período eles iriam blasfemar e difamar a Deus. Em Apocalipse 12, 14 diz assim, falando sobre esse período de tempo, para a gente poder calcular certinho. A mulher fugiu para o deserto por 1260 dias. Ó, falando de novo nos 1260 dias. A mulher que é a igreja de Deus, foi perseguida durante a Inquisição, que durou 1260 anos. Apocalipse 7:25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, os fiéis do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os fiéis lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Teologicamente, tudo isso aqui, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, ou 42 meses, é o mesmo número, 1260. A besta continua por um período de tempo específico na história. Deus permite que ele vá fazendo atrocidade. Em profecias temporais simbólicas, um dia profético equivale a um ano literal. Então, 1260 dias é igual a 1260 anos. E bate certinho, a Inquisição durou isso mesmo. Em Números 14, 34, lemos: cada dia representa um ano. Em profecia. Não na criação, por exemplo, né? Que ali está relatando uma história, não é profecia. Aqui é profecia.
um dia para cada ano, diz Ezequiel 4:6. Em princípio, esse princípio tem se mostrado preciso nas interpretações de profecias bíblicas de tempo, como a profecia das 70 semanas de Daniel 9:24-27. Ela bate certinho. As 70 semanas bate certinho com a reconstrução de Jerusalém, bate certinho com o nascimento de Jesus, com o batismo de Jesus, com o apedrejamento de Estevão. E aí, nessas 70 semanas, que foi falado 600 anos antes, bateu religiosamente, o dia certinho, a época certinho do batismo de Jesus, foi profetizado, com base na profecia dia-ano. Calculando o período de tempo mencionado de Apocalipse 13:5, de 42 meses, com meses de 30 dias, chegamos a 1260 dias proféticos, ou anos literais. Os calendários antigos tinham regularmente 360 dias por ano. No quarto século, o imperador romano Constantino legitimou o cristianismo em todo o império. No ano 330 d.C., quando mudou sua capital para Bizâncio, a fim de unir as partes oriental e ocidental do seu império, que estava desfacelando, deixou um vácuo de liderança em Roma, bem aonde estava essa confusão religiosa. O Papa então preencheu o vazio, tornou-se não apenas um poderoso líder religioso, mas também uma força política. E se levar em conta na Europa, o Papa tinha que coroar os reis. Caso contrário, eles não eram aceitos pela Igreja Católica nem pelo povo. O rei que queria ser rei, ele tinha que ser coroado pelo Papa, ficava a critério do Papa ir lá. E se ele fosse entronado sem a bênção do Papa, ele era excomungado, ou seja, ele era um maldito, e ninguém queria ser governado por um maldito, então eles negociavam. Os reis negociavam com Roma papal. Em 538, Justiniano, o imperador romano, veja que é tudo em Roma que acontece, concedeu oficialmente ao bispo romano, que não tinha papa até esse ano, até o ano 538 não tinha papa, tinha um bispo, que era o líder geral. Então, ele concedeu ao bispo romano o papel de defensor da fé. A igreja medieval exerceu grande influência de 538, quando começou a perseguição, a Inquisição, até 1798, quando terminou a Inquisição, incluindo a terrível perseguição mencionada na introdução da lição que foi a Inquisição. Berthier, o general de Napoleão, entrou ali na cidade de Roma e levou o Papa cativo em 1798. Então, calculando 1260 anos, de 538 a 1798, então o Papa recebe a ferida mortal, sistema papal. Porque o Papa era considerado alguém invencível, um Deus aqui na Terra. Tudo que ele falava era lei. E agora foi testada a sua autoridade. E ele foi preso e levado para a França. E ali, menos de um ano, ele morre na cadeia. Ele ficou preso ali, morreu na cadeia.
Então, morrendo na cadeia é como se fosse uma ferida mortal que a igreja romana recebera. E todo mundo achava que acabou, porque os reis que estavam sendo amedrontados pelo sistema papal, agora se viram aliviados. Opa, não vamos precisar mais submeter ao Papa, porque nós pensávamos que ele era invencível, imbatível, nada. Olha lá, ele foi preso, morreu lá. Caiu em desgraça, em descrédito, diante das autoridades políticas. E não raro, muitas pessoas achavam, acabou a religião católica romana, acabou. Mas estava profetizado que ela não acabaria, que a ferida mortal seria curada, ou seja, simbolicamente, o poder da Igreja Católica Romana seria curado, restaurado, ou seja, ele voltaria a ter mais influência do que tinha até antes. E é o que está acontecendo. Nós vemos a Igreja Católica como uma força mundial. E não vai ficar aí só não. Vamos ver o final dessa semana, aí durante essa semana, você vai verificar o que vai voltar a acontecer. Berthier e seu exército capturaram o Papa Pio VI e o removeram sem cerimônia do trono papal. O golpe no papado foi grave, mas de acordo com Apocalipse 13:12, a ferida mortal seria curada e o mundo ouviria mais desse poder, muito mais. Se você já ouviu bastante, você não viu nada. Está chegando o momento do retorno às perseguições, muito mais atrozes do que da Inquisição. A profecia bíblica nos revela o conhecimento de Deus sobre eventos futuros. Por isso que a profecia, ela não é preterista e não é futurista. Ela é historicista. As profecias se cumprem durante a história e fica registrada ali para comprovação de que o Deus previu aconteceu e o que não aconteceu vai acontecer ainda. Por que podemos confiar nas promessas do Senhor, mesmo que ainda não aconteceram ou se cumpriram? Por quê? Olhando para a história e para a profecia bíblica historicista, nós vemos que cumpriu fielmente tudo que Deus falou, porque Ele conhece o futuro. Ele é onisciente. Só Ele pode fazer isso. Então, essa ferida mortal foi curada em 1798. Dali para frente, o Vaticano recebeu ali 44 hectares e ali ele se estabeleceu e hoje é o menor estado do mundo. Não é? Menor país do mundo. Só que tem uma força extraordinária. Porque o dragão está por trás de tudo isso. E ele está, sabe, quando você mata uma cobra e ela morreu, mas ela está ainda se retorcendo, os músculos estão retorcendo, isso que está acontecendo. Satanás foi golpeado na cabeça na cruz, mas ainda se retorce, pode fazer muito estrago. E ele diz que está como um leão procurando alguém para devorar os fiéis. Vamos nos preparar para tudo isso, porque Deus está no nosso lado e Ele é vencedor por nós.